Pode se assentar no seu lugar. As crianças agora vão ser conduzidas para a salinha. Você tem em suas mãos aí o seu folheto litúrgico. Queria que você abrisse na nossa confissão de fé. Vou fazer a leitura hoje de 2 artigos para nós, falar um pouquinho sobre eles. Esse mês, o presbítero Isaac estava fazendo toda a parte da confissão de fé. Hoje estava meio doente, ele e o seu filhinho Tintim. Então hoje eu vou fazer essa parte aqui. Na semana que vem nós encerramos esse capítulo 3 dos decretos de Deus. Se você não conhece ou não sabe, nós como igreja, dentro dos nossos documentos da nossa igreja, nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, e outros documentos também que nós entendemos como importante para sustentar a base da nossa fé. Nosso desejo, durante o culto, ao longo desse ano, provavelmente isso deve se estender um pouquinho no ano que vem também, ler alguns pedaços desta confissão para que você possa conhecer, mas acima de tudo, a gente imprime o folheto litúrgico também, para que você possa ter nas suas mãos, possa levar para sua casa. Essa semana a gente conseguiu colocar alguns versículos juntos, coube ali, então para que você possa reler, estudar e entender um pouquinho mais, e obviamente caso haja alguma dificuldade sua, você pode procurar um dos presbíteros para conversar também. Capítulo 3 dos Decretos de Deus, o artigo 4, diz assim para nós: esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são particular e imutavelmente designados para o seu destino, sendo o número deles tão certo e definido que não pode ser aumentado nem diminuído. Essa doutrina que estamos aqui confessando tem como base alguns textos bíblicos, e eu quero ler 2 deles que estão ali. João 13:18 diz assim: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Nesse artigo 4º, aqui dos decretos de Deus, nós vemos que há uma confissão de que o Senhor conhece o número de todos aqueles que lhe pertencem, e lhe é um número definido. E é muito importante nós olharmos para a obra de Deus, especialmente para aquilo que nós chamamos de decretos de Deus. Quando você pensa em decretos de Deus, nós estamos falando de uma doutrina mais ampla, ok? Existem vários decretos de Deus, ok? Os artigos estão tratando de alguns deles. Por exemplo, o artigo 4º está tratando de uma parte do decreto de Deus, de que Deus conhece aqueles que ele escolheu e que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Aqui traz como um pano de fundo para nós uma realidade. O nosso Deus, ele não está olhando a história passar como alguém que está observando as circunstâncias para ver o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Esse não é o Deus bíblico, ok? Nós somos assim. Nós somos criatura. E a criatura tem como parte do seu ser uma situação que é estar sujeito ao tempo. Nós vemos as coisas acontecendo hoje, amanhã e depois de amanhã. Nós não temos consciência e compreensão clara sobre o que acontecerá no futuro e assim por diante. Deus não é assim. Deus não tem a mesma natureza que nós nesse sentido. Deus, ele é criador e senhor do tempo. Deus não está sujeito ao tempo, do tipo olhando e pensando o que vai acontecer no próximo capítulo. Deus não é assim.
E aqui a gente deve ter um grande cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos colocar Deus na nossa categoria. Nós queremos que Deus trabalhe e viva conforme nós enxergamos as coisas. Deus não é assim. E obviamente que a doutrina dos decretos de Deus traz sobre nós aquilo que dentro da teologia nós lidamos com uma certa carga de mistério. É um mistério esse Senhor soberano, criador do tempo, saber todas as coisas que acontecem de antemão e decretá-las, por exemplo. Mas se nós cremos num Deus soberano, um Deus que governa e que nada sai do controle das suas mãos, nós precisamos confessar isso. Artigo 5. Por sua livre graça e amor, Deus, antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, de acordo com o seu propósito eterno e imutável, e segundo seu conselho secreto e o beneplácito de sua vontade, escolheu em Cristo, para a glória eterna, os que dentre a humanidade são predestinados para a vida, sem que houvesse neles nenhuma condição ou causa que o movesse a isso. E aqui eu vou ler alguns textos, eu não vou ler todos eles, ok? Mas você tem aí dentro do seu folheto para você ler em casa. Quero ler primeiro o 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Efésios 1:1 ali em cima, diz assim para nós: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E aí depois você pode ler esses outros textos em casa. Naturalmente que o tempo que nós temos aqui de discorrer sobre a confissão é breve. A ideia é que seja uma leitura, a leitura de textos, para que a gente tenha conhecimento. Nós tratamos dentro dessa doutrina, geralmente na escola de membros, onde a gente tem uma aula específica, quando a gente fala sobre isso, e você tem também a oportunidade de conversar comigo. Mas de forma breve eu quero fazer 3 pontuações aqui sobre esse artigo que nós lemos. O artigo fala que este fundamento permanece inabalável e selado. E aqui a gente tem textos bíblicos que nos dá a entender essa realidade. Qual é o contexto, qual é a ideia aqui? A primeira coisa que a gente deve lidar é o quê? Muitas pessoas têm dificuldade com o termo eleição ou predestinação. É como se falasse sobre isso, já soasse um gongo no ouvido dela e ela já tivesse uma crise em relação a isso. Mas algo que você precisa pensar. O tema, a palavra, está na Escritura? Está lá escrito que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Que Deus nos predestinou antes de todas as coisas? Está. Então, a doutrina em si não é uma invenção, seja do calvinismo, ou isso é anterior a Agostinho e todos os pais da fé que defenderam essa doutrina. Essa doutrina, ela pressupõe de forma clara e específica aquilo que a Escritura diz. Então aí existe uma circunstância nossa. Como nós interpretamos o texto? Ok? Nós interpretamos o texto dentro da sua realidade objetiva e clara, de forma literal, fala que Deus nos escolheu e predestinou nele antes da fundação do mundo, ou nós tentamos uma interpretação distinta para enquadrar isso dentro de outra realidade. Nós, como igreja, nós interpretamos de forma literal e clara. Deus nos escolheu e nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Nós não tentamos interpretar o texto usando outros textos para, por vezes, tentar explicar algo que nos parece difícil. A doutrina, ela traz por si só a característica da palavra, que já deixa clara diante disso. Segundo ponto, quando a gente pega o próprio texto aqui de Efésios, capítulo, verso 8 e 9, que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé,
E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A eleição, a predestinação, ela traz com uma ideia fundamental que isso não é uma ação humana. Isso não vem de vocês. É o quê? Dom de Deus. Porque ao Senhor pertence a salvação. Sempre quando eu lido com essa circunstância, uma pergunta que eu me faço é uma pergunta que eu lanço para você. Se a salvação fosse proveniente dos seus desejos, da sua escolha e da sua vontade, quem seria glorificado nessa história? Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando nós tentamos colocar essa ação na mão do homem e não na mão de Deus, o que nós estamos fazendo por trás da história? Nós estamos diminuindo o ato salvífico do dom gratuito de Deus. E mesmo que por vezes eu tenha dificuldade de entender essa doutrina, eu tenho um ponto fundamental aqui. Qual é o ponto fundamental? Como Deus é mais glorificado? Com ele sendo o agente único, gracioso e benevolente da minha salvação, ou com a minha participação, colocando mérito na ação em mim e diminuindo a ação salvífica de Deus? Você percebe que a gente tem um problema quando a gente pensa sobre isso? Obviamente que dentro do tempo e do espaço, quando o dom de Deus adentra o nosso coração e ele nos regenera, nós nos voltamos para o Senhor. Nós, então, confessamos e abraçamos o Senhor e dizemos, eu escolho o Senhor. Talvez você pense sobre isso. Sim. Mas isso sempre é resultante do quê? De primeiro uma obra que antecede ao nosso coração. Por quê? Porque vocês não foram salvos pela vontade de vocês. Isso não vem de vocês, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu o escolhi. Você não tem mérito nisso. Nós somos como mendigos com mãos vazias que receberam um pão de um Deus doador dos céus e da terra e que nos salvou nele. E a gente poderia enumerar uma série de textos, mas quando você for reler a sua Bíblia, especialmente no Pentateuco, preste atenção que a doutrina da eleição e da predestinação não é uma doutrina do Novo Testamento. Ela é uma doutrina da Bíblia. Deus escolheu Noé. Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Isaac. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Samuel como profeta. Deus escolheu Saul como rei. Deus foi escolhendo ao longo de toda a doutrina bíblica aqueles a qual ele derramou a sua graça e estabeleceu aquele povo como povo da sua participação. Quando você lê as escrituras com uma ética e uma cronologia da organização, você vai perceber que isso não é novo. Deus sempre fez assim. Quando você olha para Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, nenhuma daquelas pessoas que estavam lá presente, fora os discípulos, obviamente, estavam lá buscando o Senhor. Deus alcançou eles sem mérito nenhum. E de repente, desceu sobre eles. E eles foram chamados pelo Senhor. E essa é uma lembrança que a gente deve ter. Você deveria olhar para essa doutrina não com orgulho, que talvez alguns pensem, o calvinista é orgulhoso, porque pensa assim, não. Muito pelo contrário. Nós quebramos o nosso orgulho diante disso. Aliás, isso é um pressuposto dessa doutrina. Ela não é difícil de entender. Ela é difícil de aceitar, porque a gente quer ter mérito. A gente quer participar. A gente quer dizer para Deus que a gente fez alguma coisa. A gente quer mostrar para Deus que a gente é bom. E essa doutrina nos lembra que, se não fosse o amor benevolente e a graça irresistível de Deus, todos nós estaríamos ainda mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso e voltar ao texto depois. Senhor Jesus, nós nos rendemos à tua palavra e não tentamos mudá-la
por causa da nossa dificuldade de entendimento de algumas coisas. Nós sujeitamos, Senhor, a nossa interpretação, a nossa exegese, de forma clara e objetiva, aquilo que é literal ao texto. Não permita, Senhor, que surja em nossos corações orgulho ou uma centelha de falso entendimento de que são as nossas obras que produzem aquilo que só teu amor benevolente e a tua graça pode fazer em nós, que é a salvação, por meio da graça, a qual o Senhor livremente dispensou sobre o teu povo. Nós lutamos, Senhor, porque falta-nos entendimento diante, por vezes, desse mistério. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, nós nos regozijamos, que vemos a sua mão e a sua bondade executando essa eleição em todos os homens e mulheres ao longo da Escritura, para a tua glória e para o teu poder. E nós rendemos glórias ao Senhor diante disso. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 8, verso 1, você tem aí no seu folheto, mas caso você queira abrir aí a sua escritura também, você pode abri-la. Nós ainda continuaremos tratando um pouquinho sobre o sacerdócio de Cristo e essa questão do templo, tabernáculo, o autor está tratando sobre isso. Talvez você possa pensar, pastor, poxa, mas é repetitivo, nós estamos aqui quase há 3, 4 semanas lidando com isso, mas a Bíblia, ela está sendo exaustiva nesse tema, ok? Se a gente olhar um pouquinho, voltamos lá para o capítulo 5, verso 11, antes do autor entrar no tema do sacerdócio de Cristo, e ele falar sobre ele agora adentrando no tabernáculo celestial, ele faz uma pausa para exortar o povo. Ele diz, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres. E aí, posteriormente, ele vai dizer que vocês ainda estão precisando de leite, ao invés de alimento sólido. Eu estou trazendo essa lembrança aqui como uma exortação também para nós. Nós temos muita dificuldade de entender os textos do Antigo Testamento, de olhar esta obra panorâmica da redenção de Deus. Então, isso gera em nós uma limitação no entendimento da obra de Cristo. E nós precisamos, por vezes, mergulhar de forma mais profunda em alguns assuntos. Mesmo que para você talvez pareça teórico ou às vezes não faça muito sentido para alguns. E muitas vezes não faz sentido para nós, por quê? Com amor, porque nós nos tornamos lentos a aprender. Porque a gente precisa revisitar alguns fundamentos da nossa fé para que resplandeça em nós, ainda de forma mais clara e objetiva, a grande e a profunda obra de redenção realizada por Cristo Jesus. E o autor, no capítulo 8, verso 1, e eu quero ler só um pouquinho do verso 1, depois eu vou ler o restante e a gente vai orar, fala assim para nós, o mais importante do que estamos tratando. Preste atenção nessas palavras. O mais importante do que estamos tratando. Tente se colocar como um receptor dessa carta, e você está a lendo pela primeira vez, e lá no meio da carta, no capítulo 8, porque é o meio, o capítulo 7 é o meio, então você tem ali o âmago, a ênfase desse termo. O autor está dizendo para nós que o mais importante do que estamos tratando, aqui nós deveríamos ter uma atenção. Sabe, aqui há um ponto de atenção a nós. Existe algo importante que ele está querendo dizer. Existe algo importante que ele está querendo que aqueles homens e aquelas mulheres entendam, interpretem, compreendam. E ele vai discorrer isso para nós, não só no capítulo 8, hoje nós vamos dividir o capítulo 8 só até o verso 6, eu não vou falar sobre aliança hoje, vou falar sobre aliança semana que vem, onde a gente vai continuar e aí entender perfeitamente o que era antiga aliança, nova aliança, o que há de continuidade, descontinuidade, como é que a gente olha e observa essa teologia e essa verdade bíblica, né, na nossa vida.
E aí, no capítulo 9, daqui a 2 semanas, a gente também vai mergulhar um pouquinho mais sobre toda a descrição aí do tabernáculo, enfim, de cada elemento que existia dentro daquele ambiente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas não exaustivamente. Vamos ler. Capítulo 8, verso 1, diz assim para nós: O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num tabernáculo que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe mostrarei no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Vamos orar? Feche teus olhos no seu lugar. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Nós, como igreja, nos reunimos aqui essa manhã para trazer à memória, Senhor, a tua obra de redenção que transcorre toda a Escritura. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma boa compreensão. Ajuda-nos, Senhor, a olhar com gratidão, com alegria, com contemplação aquilo que o Senhor está fazendo na história. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o teu Filho Jesus Cristo como o âmago, o ponto central dessa obra de redenção. Mas, ao mesmo tempo, ajuda-nos como igreja a entender, Senhor, a nossa posição dentro dessa obra, como hoje o povo, que é o templo do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos como teu povo, também com responsabilidade, diante da missão que chega até nós. E que as glórias da esperança eterna, desse lugar de habitação perfeita e perpétua com o Senhor, estejam sempre nos nossos corações, nos dando, Senhor, esperança, nos dando, Senhor, alegria e nos dando, Senhor, um santo desejo de vivermos isso. Que o Senhor possa nos ajudar, abrir nossa mente e que o teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nosso autor de Hebreus, ele está lidando, como nós conversamos semana passada, com parte integral da religião judaica. A religião judaica era, em certa medida, centralizada no templo, anteriormente no tabernáculo terreno, com o exercício, com o ministério de homens comissionados por Deus para realizar alguns ofícios diante disso. E repito, isso era central ao judaísmo. Isso era parte. Mas o autor está nos falando que algumas dessas coisas eram sombras, eram tipos. E que agora a imagem definitiva apareceu. E que agora aquilo que essas coisas prefiguravam estão diante dos olhos daquelas pessoas. Isso é importante. Isso é muito importante. Ele quer com que esses homens olhem para essa realidade, esses homens e essas mulheres, e eles entendam, e eles contemplem, eles adorem, eles se regozijem diante disso. Mas isso era difícil. Porque
ele está mexendo com o coração das pessoas. Ele está mexendo com a prática das pessoas. Ele está mexendo com uma realidade que aquelas pessoas viveram a vida toda. E aqui eu quero fazer um ponto de uma aplicação já no início do nosso sermão. Nós devemos ter um cuidado. Porque às vezes a nossa mentalidade, a forma com que nós somos conduzidos na nossa história, criaram sobre nós pressupostos, uma forma de enxergar as coisas. A gente viu nossos pais, nossos avós, nós vivemos algumas circunstâncias, com isso eu não estou dizendo que elas são erradas ou certas, mas em algumas vezes talvez foram. E a gente aprendeu e a gente foi colocado naquela cultura, naquele método, naquele modelo. E aí então, às vezes, nos é apresentado uma outra realidade ou uma forma de enxergar a vida de forma distinta, e a gente tem muita dificuldade. A gente tem. É natural. Aqui um paralelo breve. Né? Muitos de vocês, a grande maioria de vocês, assim como eu, talvez não chegou à fé cristã em uma igreja reformada. E com isso eu não estou dizendo que a igreja reformada é melhor ou pior. Ok? Não estou falando nada disso. Mas, às vezes, praticou a sua fé, viveu o exercício do seu ministério de maneiras distintas, que não estou dizendo que é certo ou é errado, e de repente alguém apresenta algumas outras circunstâncias a você, e qual é a nossa circunstância? É difícil. Por quê? Porque eu nasci assim, eu vivi assim, e eu pretendo morrer assim. É a síndrome de Gabriel, não é verdade? Os judeus estavam vivendo essa síndrome. Os judeus, guiados por Deus, haviam amado a Deus, preservado a fé, adorado o Senhor de forma contínua, sustentaram a adoração em meio a uma cultura extremamente pagã, lutaram por isso, lutaram guerras. Se nós lêssemos, por exemplo, o período intertestamentário, entre o fim do Antigo Testamento e o Novo Testamento, que às vezes a gente tem a ideia de, é um silêncio profético. Obviamente que há um silêncio da parte de Deus de revelar coisas novas, mas a história aconteceu. São 4 séculos de história. Na nossa Bíblia protestante, nós não temos, por exemplo, os livros de Macabeus ou alguns outros livros que vão relatar esse período. Mas a história aconteceu. As pessoas profanaram o templo. Os judeus entraram em guerra. A família dos Macabeus guerrearam, mataram, morreram para preservar a fé judaica, os sacerdotes, o templo, as ofertas, os sacrifícios. E agora está vindo alguém aqui dizer para nós que essas coisas que nós matamos e morremos por isso eram sombras. Você percebe? Quando às vezes alguma pessoa com amor fala para você que o óleo ungido não tem que passar no motor do carro ou nos batentes da porta da casa. Sabe, quando a gente toca em alguns assuntos que às vezes estão... Mas eu sempre pensei assim. Talvez a gente precise revisitar o que a gente... e olhar para a Escritura e falar, será que o que eu penso, a Escritura também pensa assim? Ou isso me foi recebido e mantido no meu coração por cultura, por religiosidade, por aspectos que não necessariamente são pecaminosos. Presta atenção nisso. Talvez não são pecaminosos, mas talvez são sombras. Ou talvez são erros que a gente precisa rever. O autor de Hebreus está tocando nesse âmago. E ele vai apresentar isso indo diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é o mais importante. Ele é o centro. Ele é pelo qual toda a doutrina bíblica e todos os textos bíblicos são desvendados. Não que Jesus esteja em cada vírgula ou ponto da Escritura, mas as narrativas históricas.
estão apontando para o Messias, para o prometido, para o rei, para aquele que viria. E esse, então, veio. A história bíblica está apontando para isso. Hoje de manhã a gente teve uma aula de EBD fantástica com o Mário aqui, sobre a queda. Para quem não veio, perdeu. Depois assiste lá no YouTube. Onde a gente está tratando na igreja essa construção histórica da ação de Deus. E a gente precisa olhar isso. A gente precisa olhar de uma forma um pouco mais ampla para essa realidade. Porque senão nós perdemos detalhes. Perdemos beleza. Sabe quando você está assistindo um filme e aí alguma coisa acontece e a TV desliga? Hoje, obviamente, a gente assiste tudo em streaming, né? A gente pode voltar a assistir, mas quem é do meu tempo que assistia tela quente, não é verdade? E de repente acabava a luz. Meu irmão, e voltava o filme, tu já não sabia o que tinha acontecido. Ou, no meu eu era jovem, né? Meu pai vinha, já mandava desligar a TV e dormir. Dormir com raiva pro resto da vida. No outro dia já estava amando meu pai de novo. Mas a ideia por detrás disso, e estou falando isso com carinho a você, é como se alguns de nós, presta atenção nisso, como se algumas imagens deste filme da obra da redenção estivessem apagados na nossa memória. Como se desligasse em alguns momentos essa obra. E a gente então tenta organizar isso. Organizar essa percepção. O autor de Hebreus quer organizar essa percepção ao povo. É como se ele estivesse falando, olha, talvez acabou a luz na hora que vocês estavam assistindo esse período do filme. Mas eu quero relembrar vocês. Eu quero trazer essa memória a vocês. E uma das coisas que ele vai trazer, que são o centro desse texto, que está no verso 2 e no final do verso 5, ele está falando que o tabernáculo, e eu vou explicar um pouquinho o que é o tabernáculo, não vou me deter muito hoje, porque no capítulo 9 nós vamos lidar mais com ele, com mais detalhes, mas ele está dizendo que o tabernáculo, que esse lugar da habitação de Deus, ele era uma sombra. Ele era um modelo. Lá no verso 5 ele vai dizer que Moisés subiu ao monte e Deus então deu a ele uma planta. Imagina Deus como um arquiteto e Moisés como um pedreiro. Ok? Eu não sei se você já teve essa circunstância na sua vida, de você dar uma planta, nada contra os pedreiros, ok? Estou falando isso. Mas às vezes, o arquiteto, ele projeta umas coisas e a gente fala, cara, isso aqui não tem pé nem cabeça. Não sei para onde vem, para onde vai, essa estrutura não vai ficar de pé. Geralmente é um dilema ali, né? Entre o mestre de obras, o arquiteto, diante disso. Mas a ideia do texto é que Moisés foi conduzido por Deus no alto do monte, foi avisado e deu a Moisés um modelo de algo que tinha no céu. Você já pensou nisso? Aqui a gente tem que abrir um pouco a nossa visão. Aqui a gente tem que olhar de uma forma mais ampla. Espera lá. Jesus serviu num tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqueles homens entravam ali num lugar terreno, construído por homens, mas que tipificavam e simbolizavam uma realidade superior. É isso que o autor de Hebreus está lidando com eles. Pastor, não estou entendendo nada. Daqui a uns meses a gente vai entender. Tente imaginar esse cenário. Tente olhar para o mundo de uma forma diferente. Nós temos um Deus criador. Criador do quê? Dos céus e
da terra. Deus criou céus e terra com qual propósito? Com qual propósito Deus criou? Criou para a sua glória. Criou para a sua glória. Deus fez todas as coisas para a sua glória. A sua glória, ela é representada pela sua presença. A presença de Deus por si só traz a glória, porque Deus é glorioso. Deus é glorioso. Deus é o perfeito. Deus é o santo. Deus é o eterno. Deus é o grandioso. Quando Deus cria céus e terra, o que nós vemos no ato da criação? Nós vemos no ato da criação as palavras do próprio Deus dizendo que aquilo era muito bom. E uma coisa só pode ser boa se provém de Deus, porque Deus, não há nenhuma dádiva que não venha do Pai dos céus. Então a criação, por si só, ela é boa. A criação em Gênesis retrata para nós esse ambiente onde a presença de Deus é perfeita, é abundante, onde a glória da majestade de Deus enche a terra. Enche a terra. Quando Deus está falando, quando Deus está produzindo, quando Deus está criando, quando há o exercício da sua suprema vontade, o que está acontecendo na criação? A glória de Deus, da sua presença, está se manifestando, está enchendo o cosmos da terra. Está preenchendo cada lugar, cada lacuna, cada circunstância, com o seu ser único, majestoso. O que é a criação? É o templo cósmico de Deus. É o tabernáculo do Senhor. É o lugar da sua presença, da sua habitação, aonde o seu ser demonstra a sua grandeza. A criação de Deus tem tudo a ver com essa realidade de um lugar de santuário, de demonstração das suas virtudes. Se os povos pagãos, os povos ímpios, construíam lá os seus templos, o que eles faziam? Eles colocavam imagens de deuses falsos, ou de coisas inanimadas e fúteis, ou animais, ou isso, para simbolizar o quê? Para simbolizar aquela adoração daquele falso Deus. O que Deus fez na criação? Deus nos colocou lá como imagens e semelhança dele. Deus inseriu na criação, como seu templo cósmico, as marcas da sua glória. Nas árvores, no sol, na chuva, nas plantas, mas como de forma profunda e real nos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Para quê? Para dentro desse tabernáculo da criação, serem ministros da glória de Deus, serem servos do Senhor, multiplicando-se a imagem e semelhança de Deus e enchendo todo o cosmo com a sua belíssima imagem, com o seu reflexo, com a sua glória, porque o homem foi criado por Deus com essas características, tendo no seu ser o Espírito de Deus, e por onde o homem andasse, a presença de Deus espalharia-se em todo o mundo. Meu irmão, isso é magnífico. Adão e Eva dentro daquele jardim, perfeito, bem estabelecido, com propósito, com ordem. Na medida que eles, então, continuassem a obedecer a palavra de Deus, que eles guardassem o jardim, o templo, o tabernáculo, para que nada invadisse aquele lugar e roubasse aquela santidade, aquela pureza.
e eles dessem ouvidos à palavra, e eles se reproduzissem, a glória de Deus se manifestaria pelos seres criados por toda a terra. O que nós vemos, e quem ouviu hoje aqui na nossa EBD, o relato da queda, o homem, então, ao não dar ouvidos à palavra do Senhor, ao sujeitar-se à serpente, o homem foi maculado. Se tornou o quê? Impuro. Se tornou agora não mais agradável, não mais apto ao ministério de encher a terra com a glória de Deus. O homem é expulso do jardim. E essa realidade da presença de Deus, da sua glória, da sua santidade, do seu poder, da sua justiça, é retirado do homem. O homem se torna agora um ser que anteriormente, quando estava em Deus, desfrutava de vida perfeita, ele se torna sujeito à morte. Pois a morte adentrou aquele lugar. Pois a morte maculou, pois a morte trouxe impureza, pois a morte trouxe as suas consequências, pois a morte trouxe a cegueira do homem sobre a presença de Deus, sobre o Deus majestoso, sobre a sua glória. Isso maculou esse tabernáculo do Senhor. E Deus poderia ter feito assim, meu irmão, estou nem aí com vocês. Quer saber? Eu vou resetar o botão, eu vou fazer tudo novo. Mas não. Deus começa a se apresentar ao homem. Mesmo o homem caído. Deus começa agora a apresentar-se, revelando-se ao homem. E cada vez que o homem tem uma revelação de Deus, escuta Deus, conversa com Deus, o que o homem fazia? Fazia um altar. Fazia um altar. Deus está aqui. Deus se apresentou aqui. Esse altar simbolicamente representava o quê? Que Deus estava criando na mente do homem pequenos lugares de adoração da sua presença. Vão se criando esses ambientes. Ambientes de restauração. Esses altares eram marcados pelo quê? Por sacrifício, por morte de animais, por derramamento de sangue, porque o homem era impuro. E Deus está prefigurando que a restituição dessa relação pactual entre Deus e o homem necessita agora de sangue, de sacrifício, para que Deus habitasse novamente junto a eles. E aí Deus vem a Moisés, lá no Monte Sinai, e dá a Moisés o quê? Uma planta do tabernáculo. E constitui um grupo de homens, os descendentes de Arão, os levitas, como ministros, como homens para servir nessa realidade. Repito, hoje eu não vou entrar muito no tabernáculo. No capítulo 9 a gente vai fazer, mas é importante a gente entender. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é um ambiente micro do cosmos de Deus, aonde reflete a sua glória e aonde Deus novamente fala com o seu povo. Depois você pode ler os registros bíblicos sobre a construção do tabernáculo e do templo, porque o templo é uma extensão, tem as mesmas características. Você tinha as cortinas representando os céus.
com os querubins desenhados, no templo você tinha como se a natureza desenhado. Qual é a ideia ali? A ideia é que agora o homem, Deus está construindo uma ponte para que o homem possa novamente entrar nesse ambiente de relação com um Deus grandioso. Deus está restaurando no imaginário do homem uma realidade que o pecado feriu, tirou. O homem agora não sabe, não pode, não consegue, tem medo de Deus. Olha, por exemplo, para antes mesmo da construção do tabernáculo, quando Deus se revela a Moisés no Sinai. Moisés sobe no alto do monte, ok? Santo dos Santos. Os sacerdotes servem ao redor do monte, no lugar santo, e a congregação fica numa área externa, porque quem passasse disso, morreria. Observe sempre essa tripartite dessa divisão. No tabernáculo nós temos a mesma ideia. Nós temos esse lugar santíssimo, aonde Deus então fala com o seu escolhido e mediador, porque o homem já não tem mais acesso. Você tem o lugar santo, onde os sacerdotes e os levitas serviam, e o átrio externo, onde o povo ficava. No templo, da mesma forma. E na igreja, a gente vai olhar um pouquinho esse mesmo formato. Nosso autor de Hebreus está falando que Jesus, além do que os sacerdotes faziam de forma terrena, Jesus se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. Presta atenção na palavra se assentou, porque ela é muito importante. No tabernáculo, não tinha lugar para se assentar. No templo, não tinha lugar para se assentar. Nenhum sumo sacerdote entrava naquele ambiente e falava, vou sentar aqui, ó que legal. O que tinha lá dentro? Tinha a Arca da Aliança, que simboliza o quê? O trono de Deus. O trono de Deus. O lugar do seu governo, da sua habitação, da sua majestade, da sua autoridade suprema sobre céus e terra. O sumo sacerdote entrava lá, servia. Mas Jesus se assentou à direita do trono da majestade. O que um judeu imaginaria? Ele que conhecia as divisões do tabernáculo, do templo, ele conhecia essa realidade. Lembra que eu vou voltar no capítulo 5. A gente precisa revisitar algumas coisas. O que ele imaginaria? Cara, ele ficaria meio que... Não, como assim? Não tem nada para sentar lá. Como assim Jesus sentou? Qual é a ideia por detrás do texto? Por que o sumo sacerdote nunca se assentava? Porque o seu serviço nunca era concluído. Mas Jesus concluiu o seu serviço. A ideia é que o tabernáculo terreno, as ofertas e os sacrifícios realizados pelos sacerdotes, sumos sacerdotes presentes, era um símbolo que estava apontando como uma sombra para algo perfeito que viria. E Cristo, quando então adentra agora, não naquele tabernáculo terreno, mas na presença de Deus majestosa, aonde os nossos olhos não compreendem, aonde a habitação de Deus é plena, perfeita e absoluta, e Cristo não precisa entrar com sacrifícios de terceiros ou algo do tipo, ele entra pelo seu próprio mérito, e aquele rei assentado ao trono, o Deus do universo, dá a Jesus a sua destra, o lugar de coroação, porque ele, como nosso perfeito sumo sacerdote, cumpriu a sua obra. E agora ele pode assentar-se no trono. No verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
não o homem. O homem tentava, de alguma forma, criar esses elementos para isso. Os sacerdotes ofereciam as suas ofertas, faziam essa realidade numa cópia, numa sombra. E a ideia por detrás disso é, imagina que você estivesse virado para cá, nós todos virados para a parede, uma luz lá de trás por nós, refletisse uma sombra vindo ao nosso encontro, e nós olhando para aquela sombra. Olhando para aquela realidade. A sombra não era palpável. A sombra, em certa medida, era só um reflexo. É como se o texto estivesse falando para nós, olha, aquilo que estava vindo, chegou. E vocês ainda estão descostas olhando para a sombra. Vocês ainda estão tateando no escuro, pensando disso. Voltem-se para Jesus Cristo, o autor, o consumador da nossa fé. Eles serviam num santuário humano, cópia, que Moisés recebeu do Senhor. Mas Cristo recebeu um ministério superior. O sumo sacerdote, ele exercia 5 funções. Ele exercia a função, por exemplo, de ensino. Ele ensinava o povo. Ele lia a lei para o povo. Ele era responsável pelo ensino. Ele era responsável pelo culto. Para aqueles que desejam ser pastores, o pastor tem uma responsabilidade de supervisionar o culto do Senhor. Deus havia dado uma prescrição do culto. Se o culto fosse executado de forma equivocada, o sacerdote era o responsável por isso. O pastor que permite que o culto seja executado de forma errada, ele será cobrado por Deus. Porque ele tem uma responsabilidade de supervisão cultica. O sumo sacerdote deveria supervisionar os outros sacerdotes. Se o cara chegasse com a veste impura, se o cara chegasse sem isso, com uma mancha, com isso, aquilo, quem era responsável? O sumo sacerdote. Ele ensinava, ele era responsável pelo culto, ele era responsável pelo sacrifício da expiação, ele era escolhido dentre os outros e uma vez ao ano adentrava ao Santo dos Santos com o sacrifício e aspergia o sangue sobre a arca, a tampa da propiciação. Nós vamos falar no capítulo 9, uma tampa de ouro batido colocada sobre a arca da aliança para propiciar, para tornar propício aquele povo que havia infringido a lei de Deus diante disso. Ele tinha essa responsabilidade de interceder pelo povo. Isso era uma prática diante disso. Agora, Cristo assume esse ministério. Lembra quando Jesus, antes de subir aos céus, João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus está falando sobre a obra do Espírito Santo. Ele fala, olha, é necessário que eu vá para que venha sobre vós o Espírito, e quando o Espírito da verdade vier, ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. Quando nós somos ensinados pelo Espírito Santo, num culto público, e nosso coração se enche de alegria, nós estamos sendo ministrados por quem? Pelo nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que está através do Espírito Santo ministrando ao seu coração, ensinando você. Quando você lê as Escrituras e você antes que era morto e cego, sem o Espírito de Deus, não compreendia, e agora você lê e fala, cara, que coisa maravilhosa! Quem está fazendo isso por você? Teu perfeito sumo sacerdote, junto à obra do Espírito, fazendo que você entenda essas coisas. Quando nós viemos ao culto público, nós participamos da ceia, nós testemunhamos do batismo de um irmão, nós oramos juntos, nós lemos a palavra, nós cantamos, nós temos essas prescrições que nós devemos fazer com ordem no culto. Quem prescreveu essa realidade para nós? Se a Bíblia fala que Cristo é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus, o Logos, por onde a revelação do Senhor traz sobre nós a realidade, quando nós vivenciamos um culto de forma coerente, que gloria ao Senhor,
Quando nós saímos daqui com a compreensão, falar, cara, Jesus estava nesse lugar, é porque o próprio Cristo supervisionou, porque eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão detê-la. Cristo continua supervisionando o exercício dos sacerdotes ao longo da terra, e aqueles que maculam, mancham e blasfemam contra o Senhor serão julgados por ele. Porque ele não abre mão de nós termos um culto ordeiro para o Deus Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando nós estamos nas nossas crises, na nossa angústia, nas nossas dores, ou em qualquer outro momento, e nós dobramos os nossos joelhos, e nós confessamos, e nós pedimos, e nós clamamos, como nós podemos ter certeza que a nossa intercessão chegou? Porque Jesus está lá, intercedendo por nós à destra de Deus, ao lado do Senhor. E aqui eu vou fazer uma analogia, um paralelismo meu da minha cabeça. Como se ele estivesse dizendo, Deus Pai, eu morri por esse. Esse eu conheço. Vamos interceder por ele. Ele está lá, em todo tempo, em todo momento, servindo nesse tabernáculo celestial. E a gente poderia passar aqui, eu tenho mais uns 5 pontos desses, mas a gente não tem mais tempo sobre isso. O que isso tem a ver conosco como igreja? Observe 3 imagens bíblicas. 4. Eu podia fazer 5, 10. Na criação. Na criação, o que acontece na criação? O Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e no desenvolvimento da criação, é o Espírito de Deus sendo derramado, preenchendo aquele cosmos com os desígnios de Deus, para que a criação reflita o Senhor. Ok? Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo, o que aconteceu? A nuvem da presença de Deus desceu sobre o tabernáculo, enchendo aquele lugar, demonstrando a glória, o poder e a majestade de Deus naquele lugar, ao ponto das pessoas ficarem em pânico diante disso. Quando Salomão terminou de construir o templo, o que aconteceu? A glória do Senhor desceu sobre aquele lugar, enchendo aquele lugar da presença de Deus. Salomão vai sacrificar 20.000 ovelhas naquele. Você já pensou nisso? Onde a gente fez um churrasco aqui, a gente teve dificuldade para cortar a carne que vem do açougue já. 20.000 ovelhas de sacrifício naqueles 7 dias de celebração da presença de Deus. O que aconteceu no Pentecostes? No Pentecostes, assim como na criação, assim como no tabernáculo terreno, assim como no templo de Deus, Deus derramou da sua presença, da sua glória sobre toda a terra. Nós, como povo de Deus, fomos preenchidos com essa realidade. Fomos enxertados nesta obra de Deus de redenção da sua presença, da sua relação, da sua vida. Para quê? Por que nós podemos dizer que hoje nós somos o templo do Espírito Santo? Para quê? Por que você fala que você é o templo de Deus? Quais as características que deveriam exercer a realidade de quem é esse povo habitado por Deus? Abre lá em 1 Pedro, e aqui é o último verso, e a gente vai caminhar para o final. Capítulo 2, verso 4. Leia
esse texto com um filme completo, com a realidade cósmica aberta sobre a sua mente, olhando criação, olhando o tabernáculo, olhando o templo, olhando como Deus está executando essa realidade. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja, ela faz parte desta obra de redenção. A igreja, tipologicamente, aponta para um dia futuro onde novos céus e nova terra serão preenchidos profundamente dessa presença de Deus e o tabernáculo de Deus estará entre os homens. Se o tabernáculo terreno era um tipo do que viria, a igreja também é um tipo do que virá. Ok? Nós estamos no ainda não. Nós estamos andando. É como se Deus, que demorou lá, através do povo, 45 anos para reconstruir, por exemplo, o templo, ali do período de Jesus, é como se Deus estivesse reconstruindo esse templo. E aí agora, ao invés de ele usar as pedras e as coisas que simbolizavam um tipo lá da criação, ele está recriando através dos seres humanos que fazem parte dessa criação. Está inserindo eles agora espiritualmente nesse ambiente onde nós somos preenchidos pela presença de Deus. Para quê? Ah, para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. Não, não, não. Para hoje, você lembrar que você tem uma responsabilidade de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Você é chamado por Deus como um sacerdote desse templo. E o sacerdote hoje nesse templo tem atribuições. Não sou só eu não, filhão. Você também. Você também. Sabe qual que é o grande erro da nossa geração? Se nós perguntarmos para cada 10 pessoas quais os benefícios que elas receberam por serem crentes, elas só vão pensar em coisas mesquinhas e da vida delas. Tem uma pesquisa americana que 70% de um grupo que foi pesquisado lá nos Estados Unidos sobre entender a obra de Deus, eles só pensam na coisa individual. Sabe, a gente quer vir aqui se sentir bem, a gente quer uma boa palavra, a gente quer entender as coisas, a gente quer voltar para nossa casa almoçar, a gente quer a qualidade de vida do evangelho. Mas a gente não quer fazer como os sacerdotes tinham que fazer. Também serem canais para que as pessoas que estão lá no átrio externo possam também conhecer o Deus Salvador. Nós temos que zelar pelo culto. Nós temos que sustentar a palavra. Nós temos que pregar. Nós temos que ser agora esses sacerdotes do Senhor, oferecendo nosso corpo como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Mas a pergunta é: será que nós entendemos isso? Sabe, será que ao termos a convicção de sermos essa casa espiritual, lembramos que só somos parte disso porque temos alguém que é mediador, que entrou lá, que ofereceu o seu sangue e que se colocou como um sacrifício para nós,
falta-nos temor, falta-nos reverência, falta-nos uma parte do filme que a gente ainda não aprendeu. Falta-nos lembrar que esse filme não é sobre histórias antigas. Esse filme é sobre eu e você. E você é chamado a participar dele também. Feche seus olhos no seu lugar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela sua obra de redenção. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é tão profunda, que traz tantas verdades sobre nós. Mas nos faz, Senhor, lembrar que somos participantes disso. Gere em nós temor, gere em nós zelo, gere em nós reverência. Gere em nós, Senhor, responsabilidades sacerdotais de um povo chamado para fazer parte do templo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos acesso a isso através da obra do Teu Filho Jesus, que intercede por nós, que nos purifica, que nos ensina, que nos ama, que nos acolhe e que nos sustentará até o fim, para que naquele bendito dia possamos de uma vez por todas adentrar a esse cosmos totalmente transformado, chamado de novos céus e nova terra, nova Jerusalém, onde a sua presença será visível, palpável e eterna. Guarda essas verdades no nosso coração, para a honra e glória de Jesus. Amém.